Shalom, Devarim, a paz, amigos. Nasci no ano de 1961, em Dona América. Meu registro civil foi lavrado em São Pedro de Itabapoana, Estado do Espírito Santo, Brasil. Pertenço à família dos Monteiros e Cruz, por parte dos meus pais. Nas minhas veias se fazem presente o sangue legitimamente brasileiro de índio, negro e branco. Nasci sobre a tradição católica apostólica romana na longa estrada desta vida. Fui espírita umbandista, sempre acreditei no título Deus, que eu acreditava que era, ou seja, que eu acreditava ser um nome. Tornei-me evangélico romano da Reforma Luterana, que a partir de então surgiram vários segmentos evangélico-protestante. Fui pastor convencional por 20 anos em duas grandes convenções pentecostais, oriundas da Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. Pastoreei congregações pentecostais como ministro, líder. Só que, desde quando me converti ao segmento evangélico, ouvi uma voz no meu interior que me chamava de Elias. Fui orientado a procurar nas escrituras Kadosh, ou seja, santas. Aí então encontrei, ou seja, me deparei com o Navi, denominado profeta, cujo nome em português é Elias, Eliahu, na sua verdadeira origem, e é o hebraico, Eliahu, que Hashem, o Dirê, levantou nos dias que Israel estava em total e plena apostasia. Outro fato que eu não podia entender, que me chamou a atenção no início da minha caminhada, que quando um líder, ou seja, um líder congregacional, a qual estava iniciando a minha caminhada, ele me chamou, após eu ter tido 3 revelações consecutivas, uma cada mês, de que ele me chamaria e que ele teria algo, a me esclarecer. E quando se cumpriu a 3ª, então, em que se concluiu, a minha chamada dele para comigo, e então em que eu me dirigi para então, o lugar congregacional onde esse líder, estava sob a sua responsabilidade, eu pude observar que o ambiente em que ele se encontrava me aguardando, que deveria aquilo que hoje nós todos conhecemos como púlpito, tratando de igreja pentecostais, onde fica vários ministros ali sentados, só que não era um púlpito que eu via na minha visão de revelação. O que eu via era como se fosse todo um deserto, como semelhante ao deserto de Judá, outros desertos existentes em Israel, mas não era o púlpito de uma congregação, e eu não me via dentro de uma congregação evangélica pentecostal, a qual já havia muitos anos que já havia sido então fundada, mas eu encontrava no lugar, nessa revelação, na qual o Eterno mostrou, completamente diferente, não tinha nada a ver com a nossa terra, mas sim a terra da minha peregrinação, a qual o Eterno escolheu para as minhas peregrinações, que é o Brasil nesta vida, mas tudo tinha a ver com a terra de Israel, E interessante que o líder, o Senhor mostrava na revelação que ele se encontrava muito enfermo, e estava prestes a partir, E aí ele estava ali dentro de uma tenda, era uma sucote,
né, que estava ali, e ele estava dentro daquela tenda que estava no lugar onde deveria ser o púlpito, né, representado por aquela área desértica, né, e ali se encontrava ali muito enfermo, e se encontrava vários ministros, né, que eram da época então do ministério, né, fazendo tipo como que um corredor, um de frente para o outro, e ali então, né, um outro ministro me conduzia até a porta da tenda, aonde esse homem que foi um grande líder, né, evangélico, temente ao Eterno, né, e sempre procurou, ou seja, viver e educar, conduzir o povo dentro do seu grau de conhecimento, entendimento, ou seja, aí no caminho, ou seja, um caminho contrário ao caminho, né, desse Olam Hazé, ou seja, desse mundo caído, né? E então ele estava ali. Eu entrava aí dentro, e quando eu vi, estava deitado sobre um tapete muito grande, estava com uma coberta semelhante como se fosse de couro, né, de tapete de couro de animal. Ele estava ali deitado, é como ela era de costume, né? Isso é até hoje, né, naqueles que peregrinam, ou seja, né, que peregrinam nos desertos, né, de Israel, e assim sucessivamente. E assim estava ali deitado, e quando eu me aproximava dele, a ele ainda deitado, encostado, com a pena em um dos seus braços, e ali ele disse para mim: a partir deste momento você é auxiliar de trabalho e poderá chegar até ministro. E após ele ter dito isso, só que ele falava para mim em hebraico, né? Aí o Arosh, Kodesh, o Espírito, ou seja, a presença do Eterno, né, que estava em todo o contexto, ele me revelava tudo aquilo, ou seja, traduzia para mim tudo aquilo que ele estava falando em hebraico para mim, para que eu soubesse e entendesse o que ele estava falando. Foi como ocorreu no dia do Pentecoste, por exemplo, para que todos possam ter uma ideia clara, né? Eles falavam, né, em línguas, né, que não eram as suas línguas próprias, né, mas a todos, né, que eram ali de diversas partes, né, de diversos lugares, hoje podiam entender claramente, porque o Eterno assim lhes dava, ou seja, o discernimento, a revelação do que estava sendo dito em suas próprias línguas, apesar de nenhum deles ter conhecimento de língua alguma, a qual eles eram usados pelo Arocha do Eterno para se comunicar com os demais outros, falando acerca da maravilha do Eterno. E assim também se sucedeu comigo. E logo após ele falar essas palavras para mim, como eu já falei anteriormente, aí então ele começou a entoar um cântico, mas era um cântico fúnebre, um cântico de partida, como se ele tivesse já cumprido, né, a sua parte, a sua última missão, que era me colocar, né, colocar numa posição, né, para poder iniciar, né, a minha carreira, né, nos degraus do ministério, né, e ali então ele começava então a cantar esse cântico fúnebre, né? Só que ele cantava também em hebraico esse cântico fúnebre. E o Eterno, ele me dava todo o entendimento do cântico que ele estava cantando, é o cântico que ele estava partindo. E naquele momento todos começaram a chorar, tanto eu como os demais outros que estavam do lado de fora. E ali então, ou seja, eu fui saindo de dentro da tenda, naquele momento, e aconteceu, e próximo, ali eu então fui saindo da tenda, e próximo aos seus dias da revelação oral, que deveria ser o lugar. O interessante é que, ou seja, todo lugar que ali da revelação foi completamente diferente, ou seja, oposto ao lugar que, se fosse numa situação normal, natural, deveria ser. Não tinha nada a ver com a congregação, não tinha nada a ver com o local que eu estava,
tudo era voltado para a terra de Israel. Como assim eu pude entender, o Eterno pôde me dar esse entendimento. E o Eterno falava de tudo que, ou seja, e após isso o Eterno, né, falou mais algumas coisas ainda comigo, né, após, né, esse ocorrido, ou seja, eu saí dali, me ausentar dali, vi muitas outras coisas que o Eterno me mostrou, e após isso, durante o decorrer, o Eterno falou comigo muitas outras coisas que ocorreria no sentido escatológico, a partir de então, da parte do Eterno, qual seria a minha missão, das coisas, né, que ia acontecer do ponto de vista escatológico, ou seja, do ponto de vista dos últimos dias, que haveria de acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. E a partir de então, após um longo tempo procurando resposta para aquilo que não entendia, no ano de 2015, quando eu orava, fazia minha tefilá, orava com a minha esposa e outra irmã pentecostal, em um monte de tefilote, ou seja, de oração, em que muitas outras pessoas também ali oravam, como oram até o dia de hoje, tive uma grande visão. Pude contemplar um rolo que descia do céu e vinha duas mãos com aquele rolo em mãos, que era um pergaminho, né? Era um manuscrito, ou seja, e virava-se para mim e abria o rolo, para que eu pudesse ver o que estava escrito dentro do rolo. E quando vi as letras, não pude ler nem entender, pois nunca as havia visto antes. Foi quando perguntei: que letras são estas? E me disse o Eterno, Yud-He Vav-He, Hashem, o poderoso de Abraham, de Isaac e Jacó. São letras do alfabeto hebraico, né? E logo depois, e então, né, aquela voz, né, que revelou para mim que letras eram aquela, que é a voz do Eterno, então falou comigo num tom bem sereno, né, dizendo o seguinte: pregue, ou seja, fale o que você lê, E logo após, ou seja, o rolo foi fechado, as duas mãos fecharam o rolo e recolheram o rolo, ou seja, o Sefer, né, recolheram ele, né, o Sefer, né, novamente para o Chamaim, para os céus, para o céu. A partir daí, então, tudo mudou, ou seja, a partir desse momento que eu tive essa revelação, e a partir de 2015 que eu tive esta visão, né, de revelação, né, quando orava no monte, né, aí então daquele rolo com aquelas letras, né, que todas escritas conforme o alfabeto hebraico, né, na íntegra, né, não tinha nem sinais maçoréticos, era só o hebraico mesmo, né, na sua íntegra, o hebraico consonantal, tá? E o Eterno mandava que eu pregasse, que eu falasse, né, aquilo que eu estava vendo, sem que eu não entendia nada, né, como hoje ainda, cada dia estou procurando entender cada vez mais. Então tudo mudou, tudo a partir dali mudou na minha vida. Mudou de tal maneira que eu cheguei à conclusão que pensei que sabia tudo. Eu pensava, como ministro evangélico, como pastor, né, como líder, né, durante tanto tempo, tantos anos, pensei que sabia alguma coisa ou que sabia tudo, mas na verdade eu não sabia nada. Aí então propus no meu coração
começar do zero, começar tudo de novo, porque a partir daí o Orochi do Eterno, né, o Eterno, né, pela sua esplêndida presença, passou a me incomodar, me despertando todos os dias, 2, 3 horas da manhã, e ele começava então a me instruir acerca de tudo, ou seja, que eu tinha aprendido de um jeito, que eu tinha ensinado de um jeito, que eu tinha lido de um jeito, mas que não tinha nada a ver com aquilo que eu havia aprendido, que eu havia ensinado, né, e que eu havia praticado. Por quê? Porque minha visão era segundo, ou seja, a visão carnal, segundo né, a visão ocidental, aliás, a visão ocidental, a segunda visão ocidental e não a visão oriental, a visão não onde tudo começou, onde tudo iniciou, ou seja, era uma visão, na verdade, de uma língua, né, a qual foi distribuída lá em Babel, ou seja, a um povo que se rebelou contra o Eterno, ou seja, o meu entendimento era no idiomático, e se tornaram todos os idiomas, todas as línguas, com exceção do Ivrit, do hebraico, que é a língua do Eterno, se tornou uma língua rebelde. Então eu não podia jamais entender aquilo corretamente, certamente, mas sempre de uma forma contrária, inverso aquilo que verdadeiramente o Eterno havia dito, havia falado, ou havia ordenado, né, a Moshe, né, que assim o escrevesse. Aí então propus no meu coração, né, começar agora do zero, que seria a procurar aprender a língua original, que é o hebraico, do zero, como seus usos e costumes, principalmente nos tempos denominados tempos bíblicos. Hoje, quem sou eu na verdade? Hoje me considero apenas um aprendiz denominado Monteiro, servo de Yeshua Hamashia, ou ungido de Yud-He Vad-He, o poderoso de Israel, né? Aquele que venceu, vence para todo e sempre e vencerá. Aquele que tem nos dado, abençoado, agraciado, dado pela sua rézia, né, os seus Shabbatot, né, e tem, né, os seus Shabbatotes presentes, os seus Shabbatotes, né, presente, e os seus Shabbatotes que é futuro, né, tanto como um deles podemos ter grande destaque sobre eles que eu não podia entender, como por exemplo o Shabat milenar, que será um Shabat de descanso, um Shabat de refrigério para o seu povo, para todos que temem seu nome e para aqueles que restarem desse Olam Razé, para ver o que eles perderam, o que eles estão se perdendo, a não aceitar a Yeshua como seu Salvador, a não confiar a sua salvação a Yeshua, a confiar a outros, né, que são impostores e opositores, ou seja, que são fraudadores, ou seja, das Kadosh, menta, Devarim, palavras de Yud-He Vad-He. Eu agradeço, né, por esse momento de esclarecimento que o Eterno me permitiu falar um pouquinho só de mim, mas tem muitas outras coisas que o Eterno tem me mostrado e que tenho visto, estou vendo cumprir, tenho visto cumprir já há anos após anos, e como hoje nesses últimos anos, nesses últimos dias. Mais uma vez que o Eterno, o Yud-He Vad-He, Hashem, o nome, o poderoso de Abraão, de Isaac, Jacob e de Israel, o Criador e mantenedor do Chamaim do Eret, do céu e da terra, e de todas as obras que neles há, nos abençoe a todos com a sua rézia, com a sua grandiosíssima misericórdia e com o seu imenso ahava, ou seja, imenso amor. Em nome de Yeshua Hamashia, Yeshua, o seu ungido, que foi ungido por ele para nos salvar, que na verdade é a sua revelação, a revelação do seu amor para com os filhos dos homens. E que o Eterno
fale melhor em cada coração. Amém, 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 amém.